Amado, o Senhor vem tratando com as nossas vidas de uma forma muito especial e nós sentimos que o Senhor tem e que neste lugar, a cada domingo, tem se liberado um processo de cura. Nós sentimos isso, não sabemos explicar. E quando isso acontece, queridos, nós sabemos que um avivamento está batendo na nossa porta. É o começo de algo grande, não duvide em nenhum momento. Porque o que o Senhor está fazendo é algo assim, é algo que transcende a quem está falando, ou o que se está falando, a quem está conduzindo. Deus está operando além do domingo aqui nesse lugar. Ele não está operando só nesse momento, Ele está operando à distância. Nós tivemos testemunhos 2 domingos atrás, quando oramos por pessoas que não estavam nesse lugar, e nós profetizamos que a cura seria a longa distância, por pessoas que não estavam aqui, e nós vimos o poder de Deus agindo através dos testemunhos. Sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus. É uma comunidade que está no mesmo propósito. Não é algo que eu vou produzir, queridos. Vamos parar de olhar os pastores como se nós tivéssemos algum plus, ou estivéssemos com um pezinho mais perto de Deus. A igreja precisa entender que nós somos igreja onde nós vamos e onde a planta do nosso pé é colocado. Nós somos igreja. Nós temos o poder de Deus agindo em nós. A palavra nos diz isso, eu não estou inventando. A palavra diz: onde colocares o pé, ali será território teu. Então isso transcende a quem está, transcende a ordem eclesiástica ou a cargos. É algo que o Senhor está fazendo. É algo que Deus está usando as vidas, e Deus está fazendo isso independente se nós estamos ligados ou não com Deus. Porque o que foi feito nesse domingo ao qual me referi agora, talvez pessoas que nem estavam aguardando essa bênção, receberam a bênção, porque há pessoas que estão orando por elas nesse lugar. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que para que esse processo se dê em nós precisamos entender algumas questões, porque há uma unção de cura, há uma unção, mas nós vamos ter que ter paciência também. Você entendeu isso? Porque nem sempre as coisas são como nós pensamos, imaginamos que possam ser. Sabe? Nessa semana passada, na outra semana, eu tive lendo um artigo num jornal na BBC, e eles explicam, olha só, eles explicam que existem cidades, trago isso para a gente entender o que eu quero falar nessa noite. Existem cidades no mundo inteiro que estão tirando o concreto das ruas, estão tirando o asfalto das ruas de dentro da cidade. E isso tem um motivo: eles querem que plantas comecem a crescer de novo em lugares onde está tudo cimentado. E eles têm dado um nome a esse processo que se chama processo de libertação da terra. É como se nós, seres humanos, a ideia de despavimentar é simples, é substituir o máximo de concreto possível dentro das cidades, o asfalto e outras formas de construção, por plantas e pela própria terra, pela grama, pelo cheiro das flores, pelo verde. E as pessoas que estão colocando esse projeto em prática, eles alegam de que a despavimentação permite algo muito simples, que talvez seja a resposta de tantas coisas ruins que estão acontecendo na nossa terra. Eles dizem que a água da chuva passa a ser absorvida pela terra. E, desta forma, o que acontece? Não tem mais inundações. Olha só, algo tão simples, algo tão descomplicado. Quando nós olhamos o que está acontecendo e dizemos: meu Deus, veio uma chuvinha essa semana. Eu acho que por 2 vezes aqui, nessa cidade, nós ficamos assim, com temor no nosso coração. Será que vem temporal? Você vai levar tudo? Será que vai acontecer? Nós ficamos com o nosso coração na mão. Porque nós já estamos nos preparando para um tempo em que
Quando chove e chove abundantemente, nós não sabemos o que vai acontecer nas cidades. E aí nós vemos aquelas enxurradas e os carros sendo levando e as casas sendo inundadas, as pessoas boiando e as pessoas morrendo. E nós pensamos assim, o que está acontecendo com o mundo? Queridos, é tão triste ver que existem cidades, eles explicam isso, que simplesmente o esgoto se junta com a água limpa quando vem essas inundações. Olha que terrível. A água pura que é para beber, que é para tratar, para chegar nas nossas torneiras, quando vem essas inundações, se junta com o esgoto, estraga tudo. Nós não sabemos mais o que é limpo e o que é esgoto. E ainda tem estudos demonstrando que superfícies impermeáveis, como o concreto, aumentam os riscos não só de inundações, mas também de uma qualidade de vida. Nós estamos perdendo aos poucos qualidade de vida. Por que eu estou falando isso? E aí eu vou falar assim, países, vocês dizem, mas pastora, aonde isso está acontecendo que eu nem ouvi falar? Pois eu vou lhe falar cidades da Europa, na Bélgica, na França, no Canadá, cidades dos Estados Unidos, primeiro mundo. Aí você olha para a sua rua, tá? Essa semana eu já me senti há 20 anos à frente do tempo com a minha rua esburacada e cheia de barro. Eu disse, bom, estamos progredindo, não estamos tão atrasados. O que parece um aparente atraso, a esta altura é uma bênção, amados. Eu não estou lhe dizendo que a sua rua, você vai celebrar que a sua rua está cheia de buraco. Mas estou lhe dizendo que também o concreto está nos trazendo coisas que não tem mais volta. Nós não temos como reverter algumas coisas, ao ponto de que já programaram máquinas que estão tirando o asfalto e o concreto das ruas, máquinas que já foram criadas para isso. E é incrível como isso está gerando também mudando o clima das cidades. Diz que em algumas cidades já se sente que o calor não é tão calor. Já não estão vivendo aqueles 40, 50 graus de calor no verão. O clima está mais ameno. Por quê? Porque árvores estão crescendo. Vocês sabem que a árvore, por incrível que pareça, apesar de que você vai lá e corta a sua árvore e bota veneno para que ela morra. Eu não sei onde é que está a sua cabeça para fazer isso. Tá? Mas tem gente que ainda vive nessa função. A árvore, ela nos protege de raios solares, ela nos protege de câncer de pele, a sombra é algo tão agradável. Deus criou isso para nós e nós estamos destruindo a casa onde nós estamos morando. Agora, é claro que esta nova abordagem leva em conta a mobilidade. Eu não estou falando que de cidades, pensa, França, Bélgica, Canadá, são países de primeiro mundo. É claro que eles não estão tirando concreto e deixando os buracos na rua, como nós vemos nossa rua aqui, né? Que não dá, a gente tem que escolher em qual buraco vai enfiar o pé, que é menos pequeno. Eles fazem de tal maneira a rua que ela fica que tenha mobilidade para os carros passarem, para as pessoas transitarem, que fiquem planas, mas que ao mesmo tempo elas possam a terra possa absorver a água de novo. Que ela não possa, que o asfalto não seja mais um impedimento para a água não ser mais absorvida pela terra. Agora, por que eu estou falando isso, amados? Porque muitas vezes, e isso me levou a refletir como temos feito com a nossa casa, o que Deus nos deu para morar, nosso planeta. Nós temos feito um mundo hostil, nós temos feito da nossa casa uma casa, algo desumanizado. Nós não conseguimos mais nos reconhecer na casa que Deus nos deu para morar. Construímos casas, por exemplo, e a gente ainda se orgulha disso. Eu consegui abrir tanto minha cabeça em relação a isso, e mudei tanto essa ideia, porque nós construímos casas com pátios que não tenham terra. Nós não queremos jardins com flores e com plantas. Nós queremos concreto, nós queremos que tudo fique lindo, bonitinho, que a gente não precise capinar, que a gente não se suje, queremos tudo limpo, muito prático nos nossos quintais. E pretendemos corrigir dessa maneira nosso pecado de desobediência no Éden, porque tem tudo a ver. Por quê? Porque nós estamos construindo coisas na nossa volta que cada vez mais nos distanciam do nosso Criador, da essência do nosso Criador, daquilo que Ele fez para nós como algo precioso. Nós tentamos, é um jeito da gente
tentar corrigir aquilo que Deus fez. Eu vou corrigir esse mato, eu vou botar uma lajota em cima, eu vou corrigir esse pátio sujo com terra, eu vou botar algo que eu não tenha mais problema de pisar. Tem gente, olha só a loucura que nós chegamos. Tem pessoas que têm toque e não conseguem colocar o seu pé na areia. Tem pessoas que têm toque e não podem sentir o seu pé sujo de terra, tem que estar lavando toda hora. Gente, isso é antinatural. Nós deveríamos de ter prazer de botar o nosso pé na terra, de sujar o nosso pé de terra, de botar o nosso pé na areia quente, de botar o nosso pé na grama. Que sensação bem boa. Para aqueles que gostamos de relaxar com o pé descalço na grama, não é a sensação mais boa que a gente pode sentir? Com aquela grama fresquinha, colocar, num dia de verão, colocar o nosso pezinho naquela grama fresquinha e dizer que coisa, parece uma massagem no nosso pé. Para nós que curtimos a natureza, para mim isso é tudo. Alguns devem ficar... Você faz assim porque já está tudo... seu chip já está todo estragado. Já te digo, já. Sim, já vou dizendo, está estragado. Precisa cura, urgente. Nós estamos tendo aversão àquilo que Deus criou para nós, amados. Olha só o que está acontecendo. Agora, nós precisamos impermeabilizar tudo. A gente chegou numa loucura tal que a gente impermeabiliza tudo que a gente pisa. Nós não queremos saber. Já imaginou o mundo todo cheio de... Eu às vezes fico pensando nisso. E li um artigo outro dia de um rapaz que escreve muito sobre as questões da natureza. E ele diz assim no seu artigo: você já pensou no mundo todo enlajotado? No mundo azulejado, no mundo todo impermeabilizado, onde não tem a verde, onde não tem a grama, onde não tem a terra? Seria um inferno, gente. Olha o calor, olha o bafo, olha que terrível. Nós íamos olhar para as paredes e ia ser tudo plano, tudo muito perfeito. Ia ser uma coisa, para mim seria um inferno, porque eu preciso às vezes sair e, como dizia minha avó, esticar as vistas. Olhar para longe, o horizonte, e olhar o pôr do sol, e olhar aquela natureza tão linda que o Senhor nos dá. Mas eu acho que o que faz a nossa terra ser um paraíso é justamente essa permeabilidade. É a mudança, é os ciclos, as passagens, é a troca entre as coisas, as partículas, as moléculas, os nutrientes, as doenças, as mortes. Olha só, e nascimentos também. Parece que nós olhamos para a morte e as doenças como algo que não nos pertence, que não é natural. Eu vou lhe dizer, é natural. A natureza toda segue um padrão. Tudo se desfaz e se refaz novamente, e é sempre a mesma coisa. Os ciclos se repetem. A água da chuva é absorvida pela terra, e quando nós olhamos o caminho de terra, não é mais o mesmo de ontem, quando a água corre nele. Ela já desenhou outro caminho, já deixou outro buraco. Já fez outro buraco, porque essa é a natureza. E nós vemos em meses chuvosos, as estradas de chão ficam quase intransitáveis. A nossa rua está assim, essa rua aqui do lado onde eu moro. Hoje mesmo eu vinha falando com a minha sogra ali do lado, levando ela pelo braço e dizia: cuidado o buraco, dona Ida, cuidado. Olha, e ela dizia: mas como está ruim essa rua? E realmente. Mas nós queremos a rua plana, não é para a gente, sabe, porque a rua esburacada, ela nos faz andar devagar, ela nos faz frear o nosso ritmo, ela nos faz parar um pouco o ritmo louco de vida que a gente tem, porque nós queremos tudo plano para poder correr mais, para a gente poder não perder tempo, para a gente ir ligeiro de um lugar para o outro. Inclusive a nossa cidade sofre a maldição de rios e riachos. Não sei se alguns de vocês sabem disso, mas nossa cidade, ela sofre uma maldição de rios e riachos canalizados e subterrâneos. Você sabia disso? Você já foi ali no Pop Center? Tá? Você já olhou lá atrás, no fundo do nosso Pop Center? O que tem lá nos fundos? Aqueles observadores, o que tem lá no fundo? Uma ponte. Você já parou para olhar? Ou você já passou por ali e nem viu que tem uma ponte ali? Tem gente que me olha assim: aonde? Porque nem percebemos que ali tem uma ponte. Olha só. Talvez as pessoas mais antigas, que não vou chamar agora pelo nome, a Clarice já fez assim,
que moram nessa cidade há mais de 50 anos, tenham alguma lembrança, ou ouviram falar seus avós, seus bisavós falando, mas por baixo, ali onde está o nosso Pop Center, corria um arroio, o Arroio Santa Bárbara. Toda aquela parte ali, onde está o Pop Center, que foi construído em cima de um arroio que foi seco. Eles colocaram uma contenção e fizeram a barragem Santa Bárbara, que é a nossa barragem que nos abastece de água. Diz que quando esse arroio chovia muito, enchia a cidade de água. Agora, quem tem que sair do lugar, é o arroio ou é a cidade? Vamos pensar um pouquinho. Você vai dizer, o arroio, ele vai dizer, a cidade. Nós precisamos respeitar a natureza onde vamos. E você dizer, mas pastor, isso não é nada espiritual. É espiritual. Porque tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Nós vamos querendo que as coisas se adaptem a como nós queremos que sejam. Nós não respeitamos os ciclos da vida. Nós vamos tentando canalizar, nós vamos tentando construir coisas, e às vezes a nossa cidade se alaga em vários lugares, a gente não sabe que embaixo daquele concreto corre um rio subterrâneo ainda. E que por isso alaga quando chove. Ah, mas como assim? Mas isso não deveria acontecer, querido, é a natureza. Não adianta a gente lutar contra isso. Mas nós temos planos de impermeabilizar nossas ruas, impermeabilizar os nossos pátios, nossa cidade, nossa vida. Nós vamos tentando, também em nós, quando nós tentamos essa impermeabilidade de tudo, nós vamos também trazendo isso a nós. Nós vamos nos tornando pessoas impermeabilizadas, de muitas maneiras. Vamos ficando secos. Vamos ficando intransigentes, vamos ficando indiferentes, hein? E aí nós às vezes pensamos assim, por que será que eu não sinto nada? Às vezes quando tem um culto, uma bênção, Deus toca, as pessoas choram, Deus, o Espírito Santo se move, e tem pessoas que ficam assim, paradinhas olhando, porque aquilo é estranho, porque aquilo parece louco aos seus olhos, e eu ouço pessoas dizendo assim, por que eu não sinto nada? Por que tenho dificuldades em expressar o que sinto? Por que tenho dificuldades de falar o que vai no meu coração? Por que eu não consigo dizer o que está me acontecendo? Eu não consigo falar e dizer o que vai dentro de mim muitas vezes. Eu teria vontade, teria muita coisa a gritar, mas eu não consigo. Porque nós estamos impermeabilizados. E toda impermeabilidade começa com uma grande dor. Sabe disso? Por isso estamos falando de cura. Porque foi o jeito que achamos de estancar o rio do que me fez sofrer. Nós estancamos o rio, nós o aterramos, nós o enterramos, nós esquecemos do rio, daquilo que nos fez sofrer um dia. E vamos nos impermeabilizando, ficando secos, ficando sem jeito, ficando sem falar, ficando calados, e a nossa ferida vai ficando cada vez maior. E realmente, tudo bem, acabamos com a nossa dor. Chegamos a acabar com a nossa dor quando nós fazemos esse processo de impermeabilizar os nossos rios, de secar as nossas fontes, para que eu não sinta mais nada, eu vou me proteger. Porque me feriram tanto que agora eu não vou deixar ninguém mais me ferir, e em nome disso nós vamos fazendo um buraco na nossa alma. E realmente nós conseguimos estancar a dor. Nós vamos parar de sentir. Mas, junto com isso também nós vamos deixar de sentir muitas outras coisas. Nós vamos deixar de sentir o amor. Nós vamos deixar de sentir a nossa sensibilidade, a emoção da surpresa. Nós vamos deixando de sentir as coisas. Só que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E na cruz, se nós olhamos hoje dia de ceia, e uma semana depois da Páscoa, na cruz Jesus se deixa ferir. Na cruz ele se deixa sofrer, ele se permite ser abandonado por todos, até pelo Pai. Na cruz,
Jesus se deixa vulnerável, ele se deixa ver vulnerável, ele se deixa ver fraco aos olhos dos homens. Os olhos dos homens que olhavam naquele momento Jesus pendurado na cruz diziam: que homem fraco, olha só no que terminou a loucura dele. O pastor pregou sobre os ladrões da cruz, os 2 ladrões crucificados com Jesus no domingo passado, e ele disse: um debochava, o outro entendeu que era o momento em que o único momento, a única oportunidade que ele tinha de sair daquela vida de horror. Mas Jesus se permite expor aos olhos do julgamento dos seus perseguidores. Nós vemos que o caminho da cruz, amados, e eu quero que nós reflitamos isso nessa noite, o caminho da cruz foi de permeabilidade. Não foi de impermeabilidade. Não foi de um rio que não corria. Não foi de um rio estancado. Não foi de uma lajota, de um pátio de lajota, nem de azulejo. Não foi de um chão bonito, cheio de azulejo e de lajota, para que não pisemos a terra. O caminho da cruz foi de permeabilidade. O caminho da cruz foi de se deixar vulnerável. E eu lhe digo nessa noite que o caminho da salvação para nós também é um caminho de permeabilidade. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos curar a nossa dor, nós precisamos começar um processo de permeabilidade. Desse processo que já começou há muito tempo de impermeabilidade na nossa vida. Não existe salvação sem permeabilização, sem remover as capas do asfalto das nossas feridas. Porque nós vamos fazendo, nós construímos, nós vamos colocando em cima das nossas feridas várias camadas de asfalto. Nós vamos, primeiro colocamos a brita, depois nós colocamos o piche, e depois nós vamos colocando o asfalto, e nós vamos passando a patrola por cima. E nós vamos fazendo camadas para nos proteger, sem deixar exposta a terra seca que nos habita. Embaixo daquela camada de asfalto tem uma terra seca. Tem uma terra árida. Tem um coração que está ali seco. Está completamente seco e que precisa urgentemente algo que o encharque. É uma terra que precisa ser encharcada para que a semente lançada viva e frutifique. Você entendeu o que eu estou falando? Trouxe essa questão da impermeabilidade para que a gente entenda como está o nosso coração. Nós estamos trilhando o caminho do asfalto louco, da velocidade do progresso, que não é progresso. Já vimos que não é progresso. Então, quando você sinta o calor de 50 graus e diga: meu Deus, como esse planeta está mudando. Antigamente os verões não eram tão quentes, porque não tinha tanto asfalto, não tinha tanto prédio, não tinha tanto pombal, como eu digo, né? Prédio, andar, e nós vamos levando isso como se fosse uma coisa muito natural e legal. Como é legal, e vamos destruindo com tudo. Queridos, Mateus 13 diz assim, ó, e eu vou ler para você, não precisa abrir, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. E uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. E Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. E ele dizia: certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte... Olha só. É aquela parábola da semente que muitos já conhecem. Certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras do asfalto, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham o quê? Raízes. Não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio do espinho, e os quais cresceram e a sufocaram. E em outra parte ainda caiu em terra boa e deu fruto, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Queridos, Jesus traz essa parábola. Jesus falou em parábolas para as pessoas entenderem como é que estava a alma de cada um e como os processos vão se dando em cada um, porque a vida é um ciclo. Se nós olhamos, a vida é um ciclo
que obedece sempre três dias: o dia da morte, o dia do silêncio e o dia da ressurreição. Toda a vida, toda a terra funciona nesse ciclo, assim como a semente que Jesus está falando nesse momento, nesse versículo, nessa passagem. E ainda Oséias diz assim, Oséias 6: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Oh glória! Nessas 2 passagens, nós vemos a importância de uma semente que cai na terra e que precisa encontrar um solo fértil para frutificar. E quando eu falo que a vida toda se dá em 3 dias, também nós olhamos que Jesus, quando morreu, entre a morte e a ressurreição, o que houve no meio, amados? O que houve? Vamos lá, leitores da Bíblia, entre sexta-feira e domingo houve um sábado. Houve um sábado, houve um dia de silêncio, foram 3 dias. Sexta-feira Jesus morre na cruz, sábado silêncio absoluto, então domingo a ressurreição. Oséias também fala disso, diz: Ele nos feriu, mas curará nossas feridas, e depois de 2 dias Ele nos dará novamente a restauração, para que vivamos na sua presença. E eu olho para a natureza toda obedece um ciclo. O primeiro dia, que é o dia da morte, quando nós olhamos para a natureza e olhamos o que aconteceu com Jesus, e olhamos todo o plano de salvação em Jesus, o primeiro dia foi o dia da morte. E eu penso que esse dia nos traz uma lição muito importante. Porque o jeito da gente viver, e nós cantamos isso agora, o jeito de viver a nossa vida, de verdade, é morrendo. Nós precisamos entender isso, igreja. O jeito de viver de verdade é morrendo. A gente não quer pensar na morte. Quando nós pensamos na nossa morte, a gente diz: sai para lá pensamento. Porque a gente tem uma aversão às coisas. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós temos a garantia nessa vida é uma. Sabe? Desde que nascemos. A garantia é uma. Um dia vamos morrer. Sabe? Esse dia é garantido para todos nós. Ninguém diz amém. Por que será que nós não dizemos amém? Se eu dissesse: queridos, garantia que Deus vai nos dar a vitória. Oh, glória! Mas quando eu lhe digo, a garantia é que um dia nós vamos morrer. Pastora, que pregação pesada. Eu não saí da minha casa para ouvir isso. Sim, querido. Você saiu da sua casa para ouvir isso, porque a gente não quer pensar na morte, mas a maioria de nós, e eu quero dizer nessa noite que a maioria de nós que está aqui sentados não vivemos. A gente não vive. A gente faz de conta que vive, mas a gente não vive. A gente apenas mantém o corpo vivo. Mas isso não é viver. Estar com o corpo vivo não quer dizer que nós estamos vivos. Quando estamos preparados para perder a vida, aí é que passamos a vivê-la. Quando nós entendemos que essa vida nesse momento não é o que vai permanecer para a eternidade. Ou seja, vai permanecer para a eternidade, sim, as decisões que tomamos nela, mas um dia vai acabar tudo. Então nós nos afanamos, desperdiçamos nossa vida com nossa ansiedade, nossas preocupações, nossos problemas, nossos fardos, mas detestamos imaginar o dia da nossa morte. Mas a gente vive a loucura na nossa vida. Vivemos uma loucura sem pensar que um dia ela vai acabar. Que um dia tudo que estamos construindo vai ficar. Que um dia tudo por aquilo que nós estamos brigando nesse momento. E nós vemos às vezes famílias se degladiando por heranças. Por poucos cruzeiros, como eu digo.
poucos reais. Pessoas brigando ainda quando a herança não foi sequer repartida, já estão brigados. Quando nós vemos pessoas vivendo a vida desse jeito, eu fico pensando, digo, meu Deus do céu, será que vale a pena tudo isso? Será que tudo isso vale realmente a pena? Porque o ciclo da vida está diretamente entrelaçado com a morte, e nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos parar de olhar a morte como algo horrível, algo ruim. Sabe, Paulo olhava para a morte de uma forma tão diferente daquilo. A cabeça de Paulo tinha mudado tanto quando a eternidade chegou na sua vida, que ele dizia assim, eu não sei se eu tenho que decidir o que eu queria, se ir embora daqui, viver para sempre com o Senhor na eternidade, desfrutar, ou ficar aqui lutando, sofrendo, mas vivendo essa vida sem graça. Então nós precisamos mudar esse conceito, precisamos deixar o Espírito Santo tocar essa área da nossa vida, porque, sabe, não nasce uma borboleta, nós olhamos os ciclos, não é impossível nascer uma borboleta sem antes morrer uma lagarta. Uma lagarta precisa morrer para nascer uma borboleta. Toda a terra funciona desse jeito, morre a semente para nascer uma árvore. Morrem os pais para que os filhos continuem crescendo e desenvolvendo, e aí as famílias vão adiante e seguindo o seu propósito. Mas morremos todas as vezes em que a gente se desprende de algum fardo. Isso é tão importante, porque sabe, todas as dificuldades que nós temos nessa vida é para que alguma coisa morra em nós. Todas elas vêm para isso. Às vezes nós questionamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu fui abandonado? Por que minha namorada me largou? Por que a minha mulher vive brigando comigo? Por que meu lar está um inferno? Por que eu não sou feliz nessa vida? Por que eu sofro? Por que eu não tenho jeito em trabalho nenhum? Por que comigo nada dá certo? Eu ouço sempre pessoas falando isso constantemente. Eu discipulo e ouço pessoas que vivem nesse conflito de vida miserável, nesse queixume. Mas eu quero te dizer nessa noite que toda a nossa tragédia, tudo aquilo que vem para nós, que a gente olha como uma forma negativa, horrível, eu não queria estar passando por isso, ela vem numa proposta de que alguma coisa em nós precisa morrer, urgentemente. Agora, a sabedoria nossa está em saber o que precisa morrer, amados. O que precisa morrer quando chegam os problemas? O que precisa morrer quando chega uma doença? O que precisa morrer quando estou desempregado? O que precisa morrer em mim quando eu sou abandonado? Há algo em mim que precisa passar por esse primeiro dia de morte. Porque é aí onde o processo começa. O problema nosso é que nós nunca conseguimos olhar para o segundo dia. E quando chega o segundo dia, que eu chamo de dia do silêncio, porque foi isso que aconteceu quando Jesus morreu e foi sepultado, os discípulos olhavam apavorados aquilo. Era o silêncio. Sempre existe um dia do silêncio. Sempre. Em todo o processo que começa na nossa vida, com um processo de morte, logo depois vai vir o dia do silêncio. É o dia em que a gente não entende nada do que está acontecendo. É o dia mais longo de dor e de angústia. Duvidamos de tudo. Nós duvidamos de nós mesmos. A gente nem se acha mais nessa confusão. A gente duvida das pessoas que nós amamos. Nós achamos que elas já não nos amam como a gente gostaria que nos amassem. Nós duvidamos até de Deus em momentos onde tudo fica em silêncio. Eu vejo pessoas dizendo, mas Deus parece que esqueceu de mim. Deus é bom com todo mundo, mas para mim sempre dá tudo errado. E a gente se queixa de Deus. Que Deus é esse? Mas são aqueles dias em que oramos e nada acontece. Já aconteceu com você? Já aconteceu contigo? Aquele dia que a gente ora e diz, meu Deus, mas parece que tem um teto de bronze em cima de mim. O que está acontecendo? Que parece que a minha oração bate no teto e volta. É o dia do silêncio. Sabe, os discípulos duvidaram até do que tinham vivido com Jesus no sábado, naquele sábado. Aquele caminho de Emaús, sabe? Eles duvidaram até do que tinham vivido com o mestre. Eles esqueceram que Jesus tinha avisado para eles que aquilo ia acontecer.
Eles começaram a duvidar. Era o salto ao vazio, amados. Eles viveram um salto ao vazio naquele momento. Se trata daquela espera em que nada vemos acontecer com a gente também. Todos nós, quando um processo de morte se dá na nossa vida, vamos passar com certeza pelo segundo dia do silêncio. Sabe? É aquela gravidez que não chega e que nós esperamos ansiosamente quando estamos querendo muito ter um filho. É aquela legalização que não acontece. Eu lembro quando eu comecei meus papéis aqui como estrangeira, eu fiquei... Gente, eu não me lembro quanto tempo eu fiquei tentando arrumar minha vida nesse país. Vocês não têm ideia, para quem mora aqui, vocês não têm ideia como é a vida de um estrangeiro aqui nesse país. Vocês não fazem a mínima ideia. Multipliquem por 100 todos os processos burocráticos que vocês vivem para fazer qualquer coisa. Tudo é difícil. Então, tu ia lá, voltava, agora está faltando tal coisa, aí tu ia lá, procurava, voltava lá com tal coisa que faltava, mas agora falta tal coisa, tu ia lá, pegava a coisa. Na quinta vez que eles diziam assim, mas agora falta aí, tem isso, mas agora falta isso aqui. Tu tinha vontade de dizer um monte de coisa, mas tu não podia, porque tu era estrangeiro, tu é estrangeiro, tu tem que, né? Tem que ficar quietinho, senão, volte para o seu país se está ruim, né? Então, a legalização se tornou para mim algo assim, eu precisava, Senhor, eu preciso viver nesse país legalmente, eu não consigo viver assim, clandestino, né? Não consigo fazer uma conta, não consigo ter uma conta no banco, não consigo fazer nada, porque eu não pertenço, eu não sou desse país. Então, é um processo que demorou tanto, que chegou um momento que eu já estava para desistir daquilo. Eu sabe de uma coisa, eu vou ficar ilegal, mas claro, não tinha como ficar ilegal. Então, até o dia que chegou a tal carteirinha de estrangeiro, RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, é uma carteira que eu a tenho assim, eu a ostento, porque além de demorada, ela me custou muito dinheiro. E eu a ostento, esse meu RNE, faceiro. Quando me pedem, eu mostro ela bem faceira, contente, consegui. Assim nós estamos com os nossos processos. É um sonho que não chega. É uma doença que nos aparece. Como é que nós estamos no segundo dia? O que nós fazemos quando o nosso sonho morre? Quando o nosso sonho morre? Quem nós nos tornamos? Quando nós não vislumbramos aquele sonho que tanto almejamos chegando. E o que talvez esteja acontecendo é que é só um preparo para viver esse sonho. De repente, esse dia número 2... Esse segundo dia está chegando para te ensinar a viver o terceiro dia. Ele está chegando para que tu tenhas paciência, porque tu estás sendo redirecionado a um sonho maior que vai de encontro àquilo que realmente Deus quer para ti. Porque às vezes a gente quer se apressar e nós queremos pular de sexta-feira para domingo, sem entender que às vezes Deus está nos livrando de algo. E nós vamos metendo o nosso dedo e dá tudo errado. Porque a gente não sabe esperar que Deus está fazendo algo muito melhor para nós. Por que insistimos em achar que os nossos sonhos são melhores que os de Deus para nós? Nós temos uma insistência terrível. Por que a gente nunca questiona isso? E alguns de nós somos cheios de positivismo. Porque a gente é positivo, né? Ai, não, eu sei que vai dar tudo certo. Gente, isso não é fé. Torcer para dar tudo certo, isso não é fé, isso é positivismo. A gente precisa distinguir essas duas coisas, sabe? Porque o positivismo, para dar um exemplo do que é o positivismo, eu quero que você entenda isso, que a gente saia entendendo isso. O positivismo é ter fé na fé, entendeu? É como se a gente tivesse fé num combustível que tem um carro. Né? A gente coloca a fé no combustível. É o combustível que nos leva adiante. Não, é o carro que nos leva adiante. Mas a gente confia no combustível. É a fé na fé. Sem entender que esse carro está sendo conduzido por Jesus. Ou seja, a gasolina sem o carro não funciona para porcaria nenhuma. E o carro sem a gasolina também não funciona. As duas coisas precisam andar juntas.
E ainda nós precisamos convidar Jesus para dirigir esse carro, porque Ele só vem quando nós convidamos e damos o lugar para Ele convidar. Mas algum de nós sobe em cima do motor com combustível e diz, vamos, 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 vamos. Eu sei que vai dar tudo certo, mas o carro não anda. Porque lhe falta uma coisa essencial, o piloto, falta o motorista. Falta alguém que dê a partida e guie esse carro para onde ele sabe que pode ir e que vai dar certo. Positivismo, a gente ter fé na gasolina e não no carro e quem conduz esse carro. Nós precisamos entender que nós precisamos de uma vez por todas deixar conduzir Deus a nossa vida. Para de tentar guiar a tua vida para onde tu não sabe para onde vai. Tu acha que tu sabe. Tu acha que isso vai dar certo. Tu acha que é isso que tu quer. Ah, mas eu quero tanto. Mas será que isso é plano de Deus? Será que é isso que Deus quer para ti? Será que isso vai ser bom? Eu tenho visto pessoas que tiveram que se separar, por exemplo. Não só aqui, mas em outros lugares. E eu fico olhando e observando as vidas e digo, no momento em que a pessoa se apaixonou por aquela pessoa, eu fico olhando, imaginando Deus olhando e dizendo, não vai dar certo. Não é para ti, meu amado. Mas a gente diz, mas eu estou apaixonado. Ah, eu preciso dessa mulher, eu preciso desse homem, não vou viver sem essa mulher. E Deus olha e diz, querido, é cilada. É cilada, diz Deus. E nós batemos o pé e dizemos, mas eu quero, tem que ser ela. E nós deixamos e Deus nos deixa. Deus não chega e nos diz assim, não, vou fazer. Não, Deus nos deixa. Deus deixa, bate a cabeça. Tu precisa entrar no processo de morte, porque não vai dar certo. Então, quando nós enxergamos como pastores o casamento ruindo, as brigas chegando, o desentendimento, a traição, o inferno vivido no dia a dia, o choro, as lágrimas, dizendo, o que eu fiz da minha vida, pastor? Pois é, tu bateu o pé, tu queria. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos dá uma segunda chance. Diz assim, então tá, separa meu filho, separa e começa tudo de novo. Olha como Deus é bom. Deus não é bom? Deus é bom. Porque Ele nos dá a chance de dizer assim, ai, mas crente não separa, crente separa porque a cabeça dura. Sim, separa. Às vezes é necessário. Às vezes estamos em relacionamentos abusivos, relacionamentos que já não dão mais. Então, queridos, eu quero te dizer nessa noite que o fanatismo de acreditar que nada vai acontecer, que não está acontecendo nada, faz de conta que eu não estou vivendo isso não adianta nada, sabe? Não adianta nada. Nós precisamos atuar em fé e não só ser positivos, mesmo no dia em que tudo fica em silêncio. E o terceiro dia, que é com o qual eu quero terminar nessa noite, é o dia da ressurreição. Todo o processo tem um dia da ressurreição, acredita nisso? Agora todo mundo diz, oh glória. Todo o processo, amados, tem um dia da ressurreição. Tem um dia onde Deus começa a agir quando tudo diz não. Então Deus começa a agir. Onde não podemos fazer mais nada. Onde já tudo que tentamos não deu certo. Se o sonho é de Deus, eu posso te dizer que Ele continuará adiante. Mas se é um sonho teu, ele continuará morto. Tu vai ficar esperando mais um dia aí. Não vai dar. Não vai rolar. Porque não é sonho de Deus. Mas quando o sonho de Deus, esse terceiro dia acontece. E ele vem com toda a força. É aquilo onde Deus se leva toda a glória a Ele. Leva toda a glória para si. Onde o que era impossível acontece. E já não temos mais nossa participação. A gente já não fez mais nada. Aquilo aconteceu porque Deus fez. Em João 10, 28, Jesus fala que, assim, ele diz, é uma passagem que me enche de esperança, porque ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Está falando das ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus estava orando sobre nós, queridos.
Então, se nós somos ovelhas de Deus, não tema, porque jamais ninguém vai te arrancar da mão do teu Deus. Nós estamos, confia no processo que Deus está fazendo em ti. Ressuscitamos a cada momento quando olhamos as feridas do outro também, nós vamos ressuscitando. Porque, queridos, a indiferença é um tipo de impermeabilidade. Nós ficamos impermeáveis porque a gente fica com medo de ser ferido e não quer olhar para o outro, não quer olhar para as pessoas que estão sofrendo na nossa volta. Então, nessa noite eu quero te dizer que tu viva cada fase dessa morte, porque nessa morte, que aparentemente é uma morte, nessa morte há vida. Nesse processo de morte há vida. Permita-se sentir, porque a vitória virá rapidamente em nome de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está sumamente comprometido com os seus planos. Não com os teus planos, com os seus planos que Ele fez sobre ti. E não foge a Ele do seu controle aquilo que Ele está permitindo na tua vida. Eu não sei quantos de nós estamos passando por processos onde nós já não estamos enxergando uma luz no final do túnel. Onde nós já estamos olhando para as coisas que estão acontecendo, dizendo assim: Senhor, o que eu vou fazer com essa situação? E o pior de tudo, amados, tem gente que não está tão impermeabilizada. Olha o que o Espírito me fala nessa hora. Que tem gente que está tão impermeabilizada nesse lugar, que sequer percebe que entrou num processo de morte. Sequer percebe que já não sente mais nada. Sequer percebe que se acomodou naquela situação e diz assim, já normalizou aquilo, aquela tragédia, aquela coisa horrível, já está normalizada na sua vida. Você já acha que aquilo é normal viver assim? Você acha mesmo que foi isso que Deus planejou para ti? Sério? Horas. Se Deus veio para nos trazer vida em abundância, tem alguma coisa que não está fechando. Tem uma conta que não fecha aí. Porque Ele nos chamou para viver uma vida em abundância, onde nós deixamos os seus processos sendo liberados em nós. E vamos tendo vitórias, e vamos saindo das crises. E vamos passando pelos vales, entendendo que há um propósito em todas as coisas. Há um propósito em tudo. Eu, quando tento duvidar do dia do silêncio, quando vem os processos de morte, já passaram muitos processos sobre minha vida. Mas quando eu chego nesse segundo dia, em que eu vejo que eu não tenho nenhuma resposta de Deus, eu tento olhar sempre para uma foto que para mim comunica muito e me faz continuar adiante. Eu tenho uma foto no meu celular do primeiro grupo de louvor que nós começamos aqui nessa igreja. E o grupo de louvor deve lembrar dessa foto. A igreja ainda não estava rebocada. Mas nós estávamos felizes com o nosso primeiro grupo de louvor, porque depois de, de 8 anos, onde eu tocava sozinho meu piano, não tinha mais ninguém tocando comigo, não tinha assim o filho da Heloísa e do Luizinho, o Lucas, era pequeno assim, ele subia com uma guitarrinha de plástico, lembra, Heloísa? E ele ficava tocando do meu lado ali. E eu olhava para aquilo, porque eu estava saindo naquele momento. Quando eu cheguei aqui, nessa cidade, e estávamos começando a pastorear essa igreja, nós estávamos saindo de uma igreja onde as estruturas e a organização era 10 pontos. Eu era líder de louvor naquela igreja, tinha um grupo de louvor top. Top, top, top. Bons músicos, excelentes cantores. Aquele grupo de louvor que funcionava sozinho, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. Esse grupo de louvor depois se multiplicou em 4. Ficaram 4 grupos de louvor na igreja. Cada um tocava num domingo. Olha aqui, que abundância de músico. Quando eu cheguei aqui, era só eu e meu piano, e dizia, Senhor amado, que processo é esse, Senhor? Estava tão bem lá, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Não pode ser tua vontade isso aqui, não pode. Não tem como. E um dia, enquanto eu chorava e orava, o Senhor me fez sonhar com aquilo que é hoje o nosso grupo de louvor. Estou lhe falando há 30 anos atrás, 28 anos atrás.
25 talvez, estou perdendo as contas já, mas o Senhor me fez sonhar com a igreja cheia e um grupo de louvor tocando assim, músicos, cantores, e eu dirigia aquele louvor numa felicidade, numa alegria, porque confesso para vocês que muitos domingos eu chegava aqui e dizia: Senhor, eu não tenho ânimo para dirigir esse louvor. Que é isso? As pessoas nem sabem o que eu canto, as pessoas nem entendem, nós não temos retroprojetor, nós não temos nada. Eu me lembro que nós compramos um quadro com folhas antes do retroprojetor, onde nós escrevíamos as letras e íamos passando, alguém ia passando assim para os irmãos conseguirem ler as folhas. E Deus me trouxe esse sonho, eu disse: que? Mas isso aqui é impossível. Quando eu olho para aquela foto do nosso primeiro grupo de louvor, que já foi uma vitória, porque nós éramos 5, acho, ou 6 talvez, com os vocais. O Márcio participou desse primeiro grupo. Cadê lá o Márcio? O Diego também estava nesse grupo, filho da Silvia e esposo da Suelen. Queridos, era uma coisa tão maravilhosa, porque eu olhava para eles e dizia: meu Deus, nós temos um grupo. Não é top, 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 mas nós temos um grupo de louvor. Só que o Senhor tinha muito mais para fazer. Quando olho hoje, o irmão, domingo passado, um dos irmãos, quando nós terminamos de cantar, me pegou e me disse assim: pastor, eu quero te parabenizar, te abraçar, que bênção esse grupo de louvor. E eu disse para ele assim: bênção é as pessoas que fazem esse grupo de louvor. Bênção são as respostas que Deus nos deu ao silêncio em que vivemos por anos. Então, quando eu quero me desanimar, porque eu estou vivendo um segundo dia de qualquer coisa na minha vida, eu olho para aquela foto no celular e digo: Senhor, ajuda-me a confiar e a ver o que eu não enxergo nesse momento, porque eu quero enxergar pela fé. Eu quero poder vislumbrar o que Tu tens para nós no terceiro dia. Oh, amado, eu não sei que processos nós estamos vivendo hoje, nesse momento, mas eu quero te convidar nessa noite a que nós possamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. Entender que se Deus está nos permitindo passar por algumas coisas, é porque Ele quer trabalhar outras coisas em nós. De repente são decisões que nós precisamos tomar e não temos coragem. De repente são decisões que nós precisamos tomar e nos falta coragem. De repente é aquele salto no vazio que nós precisamos dar pela fé em relação à nossa vida espiritual. Eu não consigo sentir nada, pois lhe convido nessa noite a sair das estruturas e deixar Deus fazer as coisas do seu jeito. Vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos.